A CVM comunicou uma mudança no sistema IPE com a criação da categoria Documentos de Oferta de Distribuição Pública. Visto que sempre que temos mudanças surgem algumas dúvidas, gostaria de abrir espaço para a gente comentar a respeito, se tem alguma orientação bastante específica. Na verdade, isso aí foi uma solicitação da Superintendência de Registro de Valores Mobiliários, porque como é que o IPE antigamente tinha a categoria prospecto, e os avisos e os anúncios, eles eram colocados numa outra categoria, que era comunicado a mercado, acho que comunicados não relevantes, e ficava solto isso. Então, como com a 548, a obrigatoriedade da divulgação, a gente entendeu que ficaria mais fácil uma nova categoria, com os documentos da oferta, com os anúncios de início, encerramento, aviso ao mercado, comunicados ao mercado de modificação, todos numa categoria nova, entendeu? Foi mais para facilitar o investidor ter acesso à informação. Perfeito. Algum comentário? Bom, já estamos nos aproximando da área das perguntas, para abrir as perguntas ao público. Fazer uma última pergunta para a Nair, especificamente. Nair, entendendo que a instrução 547 tratou dos fatos relevantes, a 548 tratou dos avisos de oferta, em ambos casos tornando viável a utilização do meio online em substituição ao impresso tradicional, você vê espaço para uma discussão da flexibilização da publicação de balanços, atos societários? Lembrando que no nosso webinar anterior, a CVM já explicou, está fora da sua alçada essas mudanças. Como é que você enxerga, como uma participante super atuante de mercado, como é que você... Essa questão das demonstrações financeiras, atos societários em jornais, assim, é uma briga antiga e difícil, e na realidade eu acho que isso tudo é muito interessante porque você vai criando um ambiente de cultura de comunicação eletrônica e vai tornar mais natural o processo legislativo. Mas de fato aqui é outro foro, você vai ter, isso é um processo que vai ter que, é uma reforma de uma lei federal, tá? A previsão disso está na lei das SAs. E eu diria que seria extremamente importante, porque eu, como advogada, eu presencio muitas companhias gostariam de adotar a forma de SA, que ela se adequa mais ao modelo de negócios ou que a empresa quer ser, mas numa fase inicial, por exemplo, ou uma startup que precisa de muitos anos de investimento, não assume SA exclusivamente por conta dos custos. Então, isso também cria barreira para ir ao mercado da mesma forma. Ou seja, é um processo legislativo, mas que eu acho fundamental. Bom, vamos dar o início à sessão de perguntas e respostas. Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso tenha alguma pergunta a fazer, por favor, digite asterisco 1. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila digitando a tecla sustenido. Para enviar suas questões via plataforma de webcast, basta clicar no ícone Perguntas na plataforma. Lembrando que para efetuarem suas perguntas por telefone, basta digitar asterisco 1. Por webcast, da Márcia Sobotic, do portal Acionista. Em vez de divulgar em mídia impressa, deverá ser feito em portais de notícias? A 548, ela não impõe uma obrigatoriedade de divulgação dos avisos de oferta em mídias eletrônicas. O movimento que se fez aqui nessa instrução foi a dispensa da publicação em jornal. A obrigatoriedade pela instrução da CVM é de divulgação no site da CVM, do mercado, onde o valor mobiliário vai ser negociado, ofertante, instituições intermediárias e emissor, companhia. A divulgação em outros meios de comunicação é facultativa e fica a critério das instituições intermediárias e do ofertante. Não há uma obrigatoriedade de divulgação em portais eletrônicos. Ok. Acho que uma outra pergunta na mesma linha, da Aline Rabelo. Alguma barreira na divulgação da oferta em redes sociais segmentadas? Eu acho que a gente já até comentou um pouco sobre isso.
está totalmente associado à divulgação do aviso resumido. Ele deve ser o mais uniforme possível, seja em qual meio se adote a sua publicação. Então, se você for utilizar uma rede social, se você for utilizar divulgação via revista, publicação em jornal do aviso resumido, lembrando daquela linguagem que deve ser adequada para a divulgação de uma oferta pública de valores mobiliários. Nessa linha, não há nenhuma restrição, não há nenhum empecilho para se utilizar redes sociais, desde que observe esses princípios gerais e cumpra os requisitos da divulgação do aviso resumido. Então, lembrando que na divulgação do aviso resumido a gente não enquadra no artigo 50. Não é enquadrado no artigo 50, mas você ainda assim deve obedecer os princípios gerais de divulgação da oferta. Perfeito. Uma questão aqui da Marta Maria Silva, do Estado de São Paulo. A gente mencionou um custo de aviso-oferta que é uma prática mais direcionada de um veículo especificamente. Ela lembra que existem outros grandes veículos que têm custos diferentes. Só para comentar, no edital de audiência pública, quando a gente fala dessa questão de custos, a gente informa que sabe-se que não necessariamente é um custo significativo. O levantamento que a gente fez foi em torno de 0,2% do custo geral da distribuição. Mas, mais uma vez, né, é um passo que foi dado no sentido de diminuir os custos se determinadas empresas entenderem que eles não são necessários para a divulgação da sua oferta. Perfeito. Bom, com relação às perguntas dos participantes, Nair, algum comentário? Só recomendar, independente do custo realmente da publicação, né, talvez alguns veículos publicariam os avisos, etc., os anúncios, cobrando menos do que determinados veículos, mas ainda assim nada muda o fato de que, primeiro, você está cortando um custo, segundo, você está tornando o processo mais fácil para todo mundo, terceiro, 99,9% das pessoas ou dos investidores vão procurar os meios eletrônicos, vão receber, até vou falar do prospecto, vão preferir ler de maneira eletrônica, vão tomar conhecimento dos termos da oferta de maneira eletrônica, então nada muda o fato de que a nova instrução, a 548, está no caminho certo, quer dizer, coloca a gente num caminho muito mais adequado ao que a gente tem de realidade hoje do que a publicação em jornal. E só para complementar, nada impede que em algumas ofertas ainda se opte pela divulgação em jornal. Instituições intermediárias e ofertantes decidam que não, para mim é importante ter a divulgação no jornal impresso. O que a gente quis eliminar foi ter isso como algo obrigatório. Não, isso tem que ser uma decisão da estratégia da oferta, que vai ser adotada em comum acordo entre instituições intermediárias e o ofertante. Fica a cargo deles decidir qual é a melhor maneira de divulgar a sua oferta. Perfeito. Acho que já estamos chegando bem próximo do fim. Se alguém tiver mais alguma questão que nos encaminhe rapidamente. Só um ponto, vou até fugir um pouquinho da instrução 548, de certa forma. A gente teve uma mudança da redação do artigo 48, inciso 4º da 400, consolidada na 548, que foi a troca do termo... que foi a troca do termo publicação para divulgação, visto que é mais abrangente, abrange qualquer meio eletrônico. Essa mudança, acho que ela é totalmente pertinente. Uma coisa interessante que a gente olha o mercado nos últimos anos, a gente vê um volume grande de companhias proporcional ao número de ofertas tendo problema com esse artigo 48, né? A gente tem um volume... O ano passado a gente teve quase... A gente teve alguns casos de empresas tendo que se explicar por declarações a jornal. Algum comentário a esse respeito?
Normalmente esse problema ano passado aconteceu muito, principalmente depois do fechamento do book. Quando a companhia vai a mercado e está na celebração lá na bolsa. E aí o diretor ou o presidente ele faz declarações ferindo 48. Porque a oferta ela não acabou ali. Ainda tem o lote suplementar, ainda tem a estabilização de preços das ações. A oferta vai acabar normalmente 30 dias depois daquele momento. E aí a oferta está em andamento. Já aconteceu o caso até de suspensão. É importante dizer isso, né? A Superintendência de Registro de Valores Mobiliários, ela acompanha bem de perto as declarações que são dadas no âmbito de uma oferta pública e atua a tempo e a hora. A CVM já promoveu, há alguns anos atrás, uma modificação nesse mesmo inciso, do artigo 48. Então, é algo que vai evoluindo de maneira gradativa. Agora, não há nenhuma intenção de se modificar esse inciso no curto prazo. É até uma responsabilidade dos coordenadores e dos advogados, né, instruírem todos os participantes ali, todos os vinculados à oferta, todo mundo ali, a companhia, acho que não se deve dar declarações e acho que vocês vão concordar que as declarações normalmente não são dadas, né, com o intuito de fazer algum, né, quer dizer, enfim, de divulgar mesmo a oferta, é mais ali naquele calor do momento, fiz né, deu uma entrevista, foi de maneira inadvertida, né? Mas ainda assim ferindo 48. Mas e ferindo e muitas vezes influenciando até os negócios daquela ação no primeiro dia, né? Sim. E aí lembrando que a infração grave, além da suspensão, ainda é a abertura de um processo sancionador, tem aqueles procedimentos todos. Excelente. Bom, acho que estamos na reta final. Hoje a gente contou com a participação de mais de 180 pessoas pela internet, pela teleconferência da Conference Call ITEL. Tivemos participantes de diversos veículos, veículos de comunicação, companhias de capital aberto, bancos, escritórios de advocacia. Felizmente representamos aqui, acho que quase todos os estados com emissores de capital relevantes. Temos participantes do Paraná, Rio Grande do Sul, Pernambuco, São Paulo, Rio, acho que atingimos bastante nosso objetivo. Agradecer muito a vinda a São Paulo da Flávia e do Alexandre, nesses tempos aqui de pré-copa, deve estar difícil de se locomover. Agradecer a presença do Mauro e da Nair e abrir para as considerações finais. Posso fazer um comentário? Por favor. Não, eu só queria, não sei se ficou claro para todo mundo, mas esse último ajuste que a CVM fez, Flávia, por favor, foi simplesmente uma uniformização de redação. Antes, para você dizer que o período de silêncio terminava com a publicação do anúncio de encerramento. Como não tem mais a obrigação de jornal, se fala divulgação, ou seja, em nada mudou o conceito que se fazia. As cautelas aqui foram todas, né, os alertas são muito bem-vindos, mas as regras não mudaram sobre o período de silêncio. Exatamente. Certo, Alexandre? Né? Isso aí, perfeito. Eu só queria agradecer ao convite aqui, ao Denis e à MZ pelo convite. O Banco Fator agradece. A gente continua à disposição para sempre debater. Acho que a presença da CVM aqui, né, demonstra a importância que a CVM dá para estar sempre se comunicando com o mercado. Acho que a própria 547 e a 548 foram, de certa forma, resposta ao que o mercado demandava. De maneira, obviamente, ali no que é possível ser feito, sempre mantendo as grandes linhas gerais de proteção ao investidor que a CVM sempre mantém. Mas a iniciativa é excelente, acho que a gente está no caminho certo. Então, mais uma vez, agradeço a presença aqui e vamos em frente. A gente gostaria de agradecer o convite. Eu comentei com o Denis logo que a gente começou a conversar. Faz parte do nosso trabalho na CVM divulgar, explicar, esclarecer as normas. A gente tenta ter o trabalho mais transparente. A gente exige transparência e tenta ter o nosso trabalho mais transparente possível também. A gente divulga os editais da audiência pública, que seria uma espécie de exposição de motivos, de porquê que a gente está propondo determinadas
determinada alteração ou determinada norma nova. Fazemos questão de deixar todas as manifestações que são recebidas no site da CVM na íntegra. Depois preparamos um relatório de audiência pública em que a gente comenta, a gente insere cada um dos comentários recebidos com a manifestação da CVM, se a gente acata, se não acata, por que acata ou por que não acata cada uma das manifestações, e divulga esse relatório junto com a instrução, com a versão final da instrução. Mas a gente sabe que o papel, é difícil a gente transmitir para o papel tudo que a gente gostaria. Então, esse contato em que a gente possa falar um pouco, explicar um pouco a norma é fundamental para a gente fechar realmente a edição de uma norma. Então, eu queria agradecer muito. Eu também queria agradecer a presença e elogiar, porque de fato a CVM ela tem divulgado as normas com bastante antecedência, tem o edital, então eu faço muito trabalho sobre isso na Abrasca, a gente tem bastante tempo de discussão, então isso é muito importante para a compreensão, para elaborar comentários, e então só fica aqui o elogio. Excelente. Bom, muito obrigado pela participação de todos. Agradeço a presença.